Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de Minas Gerais 2021, português, segundo ano, questões 1 a 22. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral, segundo ano, língua portuguesa, questões 1 a 22. Leia os textos O Cortiço, capítulo 1 e Mulher e responda. Número 1. Apesar de pertencerem às épocas distintas, os textos 1 e 2. Então, vamos lá ler os trechos que eu separei para nos ajudar nessas respostas. Texto 1. Pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. E no texto 2. Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível. Então, os dois textos vão valorizar as características da mulher. Então, por isso, vocês vão marcar a letra E. Então, no primeiro vai falar sobre as características físicas, mas também vai falar que ela tem um realce fascinador. Então, está elogiando as mulheres. E o segundo também fala que tem que ser sensível, que descrever uma mulher é algo complexo, ok? Pessoal, se essa correção está ajudando vocês, então também ajude esse canal. Se inscreva aqui e já dê o like no vídeo. E acompanhe as outras correções das avaliações trimestrais que vão sair aqui no canal, ok? Número 2. Leia o texto Dom Casmurro e responda. Infere-se deste texto que Escobar... Então, separei mais um trecho. Não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente. E só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Então, a partir dessa leitura, o que a gente pode entender? Que Escobar gostava de se encontrar com o narrador. Afinal de contas, eles passavam o dia inteiro juntos e queriam passar vários domingos juntos. Então, eles gostavam de se encontrar. Letra C de casa. Número 3. Leia o texto Horto Florestal e responda. Então, nós temos um texto que vai explicar qual que é o horário de visitação do horto florestal, quais são as normas da visita. 3. O objetivo comunicativo desse texto é, letra E, instruir o leitor, porque ele vai saber o horário que funciona e também o que ele pode e o que ele não pode fazer no horto florestal, ok? Então, ele tem instruções. Número 4. Leia o texto O Matuto e responda. A linguagem utilizada no trecho outrora aldeia de índios então ela é uma linguagem arcaica. Outrora é da linguagem do português antigo, né? Não existe mais esse tipo de uso hoje no português. Então, é uma linguagem do português mais arcaico. Então, por isso, vocês vão marcar a letra A. Leia o texto. Nem sempre estamos preparados para as mudanças na vida e responda. 5. Infere-se desse texto que a narradora... Então, retirei mais um trechinho. Nasci e cresci em São Paulo, sempre no mesmo bairro da Zona Norte. Estou acostumada com o agito e a confusão da cidade grande. Então, sendo assim, ela gosta de viver em São Paulo. Ela gosta da cidade de São Paulo. E depois, no texto, ela vai ter que se mudar. Então, a partir dessa leitura, o que a gente pode entender? Que ela tinha apreço, ou seja, ela gostava da cidade que ela havia nascido, que é São Paulo. Letra E de escola. 6. Nesse texto, no trecho, mas espera lá, eu me mudar para o interior, a linguagem utilizada é tipicamente coloquial, né? A linguagem do nosso dia a dia, que é cheia de gírias, né? Pera lá é um jeito de falar do dia a dia.
Então, letra C de casa. Leia o texto, edital número 6, concurso número 3, 2019, Companhia de Balé Municipal de Jundiaí e responda. Então, é um edital desse que a gente vê até mesmo para concurso e vai explicar o regulamento, o que você pode fazer, qual que é o objetivo do edital, o que você pode fazer para fazer a inscrição. Então, qual é o objetivo comunicativo do texto? Então, letra D, orientar sobre um processo seletivo. Número 8, leia o texto O Moço Loiro e responda. O contexto social retratado nesse texto. Pessoal, eu falo para vocês que essa questão foi muito difícil de responder. Considerando as alternativas que foram apresentadas aqui para nós, eu separei um trecho que pode nos ajudar com essa resposta. Brás chamava-se o homem que havia acabado de entrar. Tinha talvez a mesma idade de Venâncio, então, que era o moço loiro. Assim, o peso dos anos tinha conseguido começar a dobrar-lhe o corpo. Então, continua falando do período que ele chega aí na velhice, que ele perde os dentes. Então, é a letra B, é o aumento da expectativa de vida da população. Ok? Leia o texto Esaú e Jacó e responda. Número 9. O período histórico desse texto está relacionado, então, é ao período do Império Brasileiro. Como que eu sei disso? Porque tem um trechinho que fala o seguinte. O decreto? Sim, este sábado é coisa certa. Enfim, alguém nos fez justiça. Provavelmente o imperador. Então, é o período imperial. Então, período do Império Brasileiro, letra E. Leia o texto, política de visitação e responda. Nesse texto, no trecho, devem estar acompanhados de pais. O verbo destacado foi utilizado para... Então, eu voltei para a gente ler a frase inteira. Então, menores de 12 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis. Então, apesar desse deve inicialmente trazer uma ideia para a gente que a pessoa pode estar ou não, na verdade, quando a gente lê a frase, a gente vê que ela é restritiva. Então, na verdade, esse devem estar acompanhados, na verdade, é obrigatoriamente tem que estar acompanhados, certo? Então, qual que é o objetivo dessa norma? Instruir o leitor, letra D de dado. 11. A linguagem predominante nesse texto é comum em... Então, tirei mais um trechinho. Não é permitido circular nos espaços expositivos com bolsas e sacolas. Para mochilas e grandes volumes, disponibilizamos gratuitamente um guarda-volumes. Então, a linguagem bastante formal e cheio de regras. Então, geralmente, ele vai estar ligado a algo mais restritivo, algo mais formal. Então, dentre as opções é a letra D, reuniões profissionais. Pessoal, estão gostando aí da correção? Então, dê o like aí no vídeo e se inscreva aqui no canal, hein? Tô contando com vocês. Número 12, leia o texto Primo Basílio e responda. Infere-se deste texto que Luísa... Então, retirei um trechinho. Tornou a espreguiçar-se e, saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao aparador. Então, o que sugere para nós? Né? Ela está espreguiçando, então ela acabou de acordar, estava até descalça. Então, letra C de casa. Leia o texto Amigos Imaginários e responda. O desfecho dessa história acontece quando... Então, retirei um trechinho. Mas, quando olhei para as minhas mãos e percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. Então, a pessoa que está contando a história fala que não acredita em amigo imaginário, etc. Porém, ao final da história, ele começa a desaparecer. Ou seja, ele era um amigo imaginário. Então, o desfecho, o final da história vai acontecer a partir disso. Então, vocês vão marcar a letra A. O narrador descobre que é um amigo imaginário. Leia o texto As Lanternas Chinesas e responda. Qual trecho desse texto apresenta uma opinião?
Então, vai estar na letra D. E são lindas mesmo, adoro. Então, quem está falando isso? O autor do texto. Outras pessoas poderiam achar horrorosas, né? Poderiam não gostar. Então, isso é o autor que gosta. Então, é uma opinião. Letra D. Leia o texto. Vacinação e responda. 15. No trecho, eles servem para identificá-la. O termo em destaque retoma. Então, vamos retornar lá ao texto. Uma carteira de vacinação em que aparecem alguns dados importantes do seu nascimento. Elas servem para identificá-la. Então, eles servem para identificá-la. O que serve para identificá-la? Alguns dados importantes. Então, vocês vão marcar a letra A. 16. No trecho, quando uma criança nasce, a palavra destacado estabelece uma relação de... Então, quando uma criança nasce, então é naquele instante que a criança nasce, a partir de quando a criança nasce. Então, é um tempo. Letra D. Leia o texto egoístas.com e responda qual é o assunto desse texto. Separei mais um trechinho. A gente interage nas redes sociais e fica com essa falsa impressão de que cultiva as amizades, enquanto isso as pessoas vão se perdendo. A gente dá um like e, aproveitando aí a deixa, já dê o like aí também no nosso vídeo e também nos siga nas redes sociais, @geografidades e @profgames1. Então, segundo o texto, a gente tem uma falsa sensação de amizade, de ser acompanhado a partir da internet. Porém, muitas vezes, esse like, por exemplo, não significa que a pessoa gosta de você. Então, qual que é o assunto do texto? A mudança de comportamento que as redes sociais e os novos meios de comunicação têm causado nas relações entre as pessoas. Leia o texto. O mundo não é descartável. Recicle sua atitude e responda. Então, nós temos aqui a imagem, uma campanha publicitária. Faça diferente, caneca permanente. E na canequinha dele está eu amo a árvore, né? Logo, eu amo a natureza. Então, esse texto trata a letra D, do incentivo a atitudes ecologicamente corretas. Ou seja, de você não ficar usando copos descartáveis, e sim algo que você lava várias vezes, mas que não vai jogar fora e poluir a natureza, ok? D de dado. Leia o texto. Protetor solar protege e responda. Separei um trechinho aqui. O protetor solar protege a pele contra o sol, mas não deve ser usado apenas em dias de calor. Ele precisa ser usado todos os dias, inclusive em dias frios, nublados e também com chuva. Então, o objetivo desse texto é dar informações. Ele vai explicar da importância do filtro solar, quando que a gente deve utilizar. 20. Qual é a informação principal do texto? O filtro solar deve ser utilizado diariamente ao longo da vida. Então, já desde o início do texto, vai reforçar essa ideia que o protetor solar é importante, que você deve usar fazendo calor ou não, você deve usar todos os dias. Então, diariamente. Letra D. Leia o texto raiva. Mantenha essa doença longe do seu melhor amigo e responda. Então, esta campanha publicitária enfatizando a importância de vacinar os cães e gatos contra a raiva. Nesse texto, a expressão melhor amigo foi utilizado para indicar. Então, mantenha o seu melhor amigo longe dessa doença. Então, o que é isso? É uma precaução. Se ele é mesmo seu melhor amigo, então você tem que cuidar dele. Então, letra E. E a última questão, leia o texto. A melhor coisa do avião é o que ele ainda não tem e responda. O trecho que apresenta um argumento para sustentar a tese do autor do texto é... Então, durante o texto, ele vai falar das coisas que tem no avião, mas ele vai falar que a melhor coisa do que tem no avião é aquilo que ainda ele não tem.
Então, dentre essas opções aqui, nós vamos marcar a letra D. O avião, assim como algumas praias paradisíacas, não tem internet. E isso, perceba, é uma delícia. O mundo pode acabar e você não vai ficar sabendo. Certo, pessoal? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Inscreva-se aqui no canal, assista aos próximos vídeos de correção das avaliações trimestrais e dê o like. E até a próxima! Tchau, tchau!